Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim aqui responder a pergunta de um inscrito. Eu vou colocar a pergunta dele aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. E basicamente ele quer saber o seguinte: se eu tenho uma carteira de investimentos. Eu estou entendendo que ele quer saber se eu tenho uma carteira de investimentos para além da carteira do professor e da carteira do aluno e da carteira de renda fixa, porque afinal de contas, essas carteiras são minhas, né? Então eu estou entendendo se ele quer saber se eu tenho uma outra carteira além dessas aí. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Podprev. Como eu sempre digo, nesse canal a gente fala de educação financeira, a gente fala de investimentos e como sempre também eu já te convido, se esse assunto te interessa, a deixar o like nesse vídeo, a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e depois que você fizer a sua inscrição, ative o sininho de notificação. Só assim que você vai ficar sabendo quando a gente publicar alguma coisa nova aqui. E aí você vai poder tomar benefício das discussões que nós fazemos aqui. Bom, pessoal, então como eu disse, né, um inscrito me mandou a questão sobre se eu tenho ou não uma carteira de investimentos e a resposta é sim, eu tenho uma carteira de investimentos fora da carteira do aluno, fora da carteira de renda fixa, fora da carteira do professor e eu quero mostrar para vocês hoje como que está formatada essa carteira. Primeiramente, pessoal, eu queria deixar claro para vocês que, como nas nossas carteiras do professor e do aluno, o meu foco é na geração de renda passiva. Então, o meu foco na carteira que eu tenho fora as carteiras públicas também é geração de renda passiva. Nesse sentido, o que eu procuro? Eu procuro boas empresas pagadoras de dividendo e também bons fundos imobiliários pagadores de proventos. Fora isso, pessoal, eu já deixei claro para vocês aqui também que eu faço investimento em previdência privada. Eu faço esse rendimento por quê? Porque eu consigo ter um benefício fiscal de redução de imposto e, além disso, a previdência do tipo que eu faço, que é a PGBL, me permite deduzir até 12% dos meus ganhos totais na base de cálculo do imposto de renda. Com isso, o que acontece? Eu recebo mais restituição de imposto de renda. E recebendo mais restituição, como eu sempre digo, tudo que eu recebo para além do meu salário, eu retorno para os investimentos. Então, assim, se eu fosse mostrar tudo que eu tenho na minha carteira, o vídeo vai ficar muito grande. Então, hoje eu vou começar mostrando a vocês os meus fundos imobiliários. Quais são os fundos imobiliários que eu tenho. Depois eu faço um outro vídeo mostrando a minha carteira de ações e, finalmente, eu vou fazer para vocês um vídeo mostrando os meus fundos de previdência privada. E lembrando, pessoal, que nada do que eu falo aqui é recomendação de compra, de venda, de manutenção. O que eu faço é mostrar para vocês como é que eu cuido do meu dinheiro, dos meus investimentos, para inspirar vocês a estudarem e fazer os seus investimentos também. Então, deixa eu começar aqui mostrando a minha carteira de fundos imobiliários. Então, como eu falei, tá aqui a pergunta do inscrito, né? Eu não consegui entender bem o nome dele, tá um nome muito doido aqui, mas ele quer saber se eu tenho uma carteira pessoal. Então, sim, eu tenho uma carteira pessoal. Ela é dividida entre fundos imobiliários, ações, investimento em fundos de previdência privada. Hoje, especificamente, eu vou falar dos meus fundos imobiliários. Então, começando a falar dos fundos imobiliários, eu tenho aqui a minha posição atual por tipo, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, boa parte da minha carteira está em fundos de tijolo, a outra parte maior está em fundos de papel, elas são mais ou menos equivalentes. Eu tenho um pedacinho de fundo de fundos e tenho aqui um percentual que se encaixa em outros tipos de fundo, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui num gráfico mais detalhado sobre isso.
Nesse gráfico aqui, pessoal, vocês vão poder observar a minha posição por segmento. Então, ó, títulos e valores imobiliários, isso aqui são os fundos de papéis, tá? Todos os fundos de papéis estão aqui. Fundo logístico, né, indústria, galpões, aqueles fundos que são de tijolo, né, e são responsáveis aí por uma parte significativa da minha carteira. Aqui a gente tem o que a gente encaixaria como outros, de outros tipos, né? Eu tenho uma posição relevante também em Fiagros, que são fundos que investem em agronegócio. Eu tenho aqui shoppings e varejo, né? Basicamente são os fundos de shopping que eu tenho. E tenho aqui o fundo híbrido, né? São fundos que investem em vários segmentos ao mesmo tempo, tá? Então essa aqui é a minha composição por segmento da minha carteira de fundos imobiliários. E finalmente eu vou mostrar aqui para vocês cada fundo que eu tenho, né? Vocês estão vendo que a minha carteira de fundos imobiliários, ela tá basicamente equilibrada, né? A diferença entre a minha menor posição e a minha maior posição não é tão grande assim. Então, começando aqui da minha maior posição, eu tenho o HGLG, que é um fundo de logística, o MOL, que é um fundo de shoppings, o BCFF, que é um fundo de fundos, o BTCI, que é um fundo de recebíveis, o BTLG, que é um fundo de logística, o VGIR, que é um fundo de CRIs, né, um fundo de papel, o GALG11, que é um fundo de logística, o SNAG11, ou SNAG11, tem gente que fala SNAG, né, que é um Fiagro, o VGIP, que é um outro fundo de papel, o CYCR, que é um fundo de papel especificamente da Cirela, que é uma construtora, então ela tem esse fundo aqui para captar investimentos para poder fazer a implementação das construções, das obras que ela contrata. O Rura 11, que é um outro Fiagro, e o VI, o R11, que é um fundo de imóveis urbanos, tá? Um fundo de tijolo também. Então, essa daqui é a minha carteira de fundos imobiliários. Se vocês olharem aqui do lado, né, o percentual que cada fundo desse aqui ocupa está em torno de 10%, né, varia de 9,8% a 7,2%. A minha menor posição é o VIUR e a minha maior posição é o HGLG. Sempre que eu vou fazer minhas compras mensais, eu vou aqui naquele que está com a menor posição, né? E vou adquirindo eles para que eles fiquem com o mesmo, com a mesma quantidade dos outros, né? Aqui eu não tenho muita preocupação com peso, porque cada fundo aqui tem o mesmo peso. E atualmente eu estou com 12 fundos imobiliários, né? Eu considero uma quantidade boa. Tem gente que tem aí 15, 20 fundos imobiliários, mas eu gosto de ter uma quantidade que eu consiga acompanhar, e essa quantidade aqui é uma quantidade razoavelmente que já dá trabalho, né, para fazer o acompanhamento. Então eu prefiro manter essa quantidade, né, que me dá aí uma média de 8, 9% de cada fundo na posição da carteira de fundos, mas quando eu pego isso aqui junto com as ações, essa participação aqui na carteira total, ela cai bastante, o que torna a minha carteira bastante diversificada, no sentido de que se algum desses fundos aqui der problema e eu venha a ter uma perda significativa em algum deles, isso não impacte na minha carteira de forma muito incisiva. Beleza, pessoal? Então, estes são os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Essa é só uma parte da minha carteira, tá? No próximo vídeo que eu vou fazer sobre a minha carteira, eu vou mostrar para vocês quais são as ações que eu tenho. Eu tenho mais fundo do que ações. Isso tem a ver com a minha característica pessoal, né? Eu estou num momento da vida que eu preciso de ter mais cuidado, né? No sentido de que eu não posso ter tantos papéis
com muita volatilidade, como um jovenzinho de 13, 14, 15, 20 anos pode ter. Então, os fundos imobiliários, apesar de serem renda variável, eles têm uma oscilação menor do que as ações, e por causa do meu momento, né, de vida, eu tendo a concentrar mais os meus investimentos em fundos imobiliários, porque também eles têm a característica de pagar provento todos os meses, e isso para mim, à medida que o tempo vai passando, vai se tornando cada vez mais importante. Então eu estou te apresentando de uma maneira geral, tá? Depois eu vou apresentar minhas ações também de maneira geral. Depois eu vou apresentar meus fundos de previdência privada também de maneira geral. E devagarzinho eu vou falando sobre cada um deles. Beleza, pessoal? Então, respondendo aí a pergunta, sim, tenho a minha carteira e aqui está a primeira parte dela. Depois eu vou mostrar para vocês o restante. Espero que vocês tenham gostado. Quer deixar algum comentário, alguma dúvida? Escreve aqui embaixo, eu sempre respondo. Se a sua dúvida for dúvida relevante, eu transformo ela em vídeo. Não se esqueça de deixar o joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.